aclive, declive, terreno plano. E aí, qual é o terreno ideal para a sua necessidade? Hoje a gente vai desmistificar essa ideia de que terreno plano, aclive ou declive é bom ou ruim. E a gente vai mostrar para você quais as oportunidades e como você pode desenvolver um projeto bacana e aproveitar ao máximo o perfil de terreno que você está pensando em construir ou que você já tem. Hoje eu vou explicar especificamente a respeito de terreno em aclive. Aclive é quando nós temos um terreno com relação à rua que ele sobe. Nesse caso aqui nós temos um aclive bem leve. A olho nu, às vezes a gente pode não perceber a diferença de nível entre a parte da frente e a parte do fundo. Nesses casos a gente pode tomar como referência o entorno. Aqui nós temos o muro do vizinho, então a gente pode ver que existe essa diferença, né? Então o terreno ele sobe com relação ao fundo. Então a frente é maior, ela tem uma medida maior a olho nu, e o fundo ele é menorzinho, então o terreno ele está subindo. Outra característica muito interessante é analisar o terreno quando você tem vizinho nos fundos também, né? Então nesse caso aqui, a quadra ela faz uma caída para esse sentido de onde a gente está falando aqui agora. Um ponto legal a salientar nesse tipo de terreno é que ele traz muita possibilidade da gente valorizar muito mais a fachada da casa, criando mais imponência para o espaço e aproveitando bastante essa questão do terreno subir com relação à rua. Por ser um aclive mais leve, menos acentuado, nós temos várias possibilidades de trabalhar com esse terreno, ainda assim em uma espécie de terreno plano. Então o que a gente pode trabalhar? Na rampa, né, no recuo frontal, geralmente para áreas de condomínio, a gente vai ter entre 5 a 6 metros de recuo. Com isso a gente consegue vencer essa altura do terreno e elevar a casa em um único pavimento, sem a necessidade de ou afundar a garagem ou então de ter que elevar a casa para uma espécie de sobrado, tá bom? Mas é claro, isso pode depender da sua necessidade e do que você quer fazer. O tamanho do terreno também tem que ser levado em consideração, porque dependendo da quantidade de ambientes, da dimensão da casa com relação ao terreno, vai influenciar. Um ponto também interessante para a gente sempre levar em consideração é a questão da compensação de terra dentro desse tipo de terreno. Então a própria terra que nós temos às vezes no fundo, nós podemos trazer ela para frente, compensando e nivelando totalmente o terreno, deixando a casa em um nível plano com relação à rua. Nesse perfil de terreno, isso é mais fácil ainda de se trabalhar. Agora, mostrando outro perfil de terreno em aclive, só que mais acentuado do que aquela primeira opção, esse é bem perceptível que a gente tem essa inclinação total. Um ponto importante também é como a gente trabalha o projeto. Ele pode ser custoso ou não. Quando você decide por trabalhar com uma terraplanagem para uma casa plana, fazendo um recorte muito severo do terreno, isso realmente vai inserir em custos a mais. Uma solução que pode deixar valorizar a sua casa dentro desse tipo de terreno é trabalhar com o perfil do terreno em níveis. Então dentro do escritório, na Projetei, nós sempre tomamos muito esse cuidado na hora de trabalhar com esse perfil de terreno. O topográfico, né, a topografia do terreno em si, ela é extremamente importante para que nós entendamos as curvas de nível e como isso se comporta, e sempre achando o meio termo do terreno. Nessa situação aqui, bem de bate-pronto explicando para vocês o que poderia ser feito. Inicialmente trabalhar com o patamar da garagem embaixo e elevar toda a casa para que aí sim a gente consiga aproveitar ao máximo esse nível do terreno. Então assim, a gente vai ter o arrimo, a gente tem que ter uma estrutura fortalecida, porque ainda assim a gente está trabalhando com um perfil de terreno diferente dos demais, mas dá sim para a gente aproveitar e desenvolver um projeto muito bonito. Outro ponto também super interessante da gente explicar nesse perfil de terreno é que pelo fato da casa ser mais elevada, a gente geralmente tem uma vista mais privilegiada. Depende muito da localização de onde ele está, claro, mas às vezes é num lugar que ele é mais alto, aí você tem uma vista mais bonita da cidade, então tudo isso agrega muito valor ao seu projeto. Quando comparado a um terreno plano na mesma proporção, um terreno em aclive geralmente possui um custo um pouco abaixo na hora da compra. A desvantagem desse tipo de terreno é que quando o projeto ele não é bem executado, né, e esse terreno ele não é bem estudado, isso pode acarretar em uma estrutura muito grande para poder conter o projeto, e aí que vem os custos mais elevados no bolso do cliente. Outra desvantagem são as limitações dos acessos, devido ao fato da casa estar mais elevada com relação ao nível da rua. E isso faz com que nós tenhamos que trabalhar ou com acessos de escada, rampas, elevadores. Então, às vezes, se você tem algum problema de mobilidade, alguém que seja de idade, é importante você tomar esse cuidado na hora da escolha do terreno ou então na execução do projeto.
Então é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho do terreno em aclive. Se você gostou, curte, compartilha, ativa os sininhos, fica ligado nas notificações que vem muito conteúdo por aí. Acabou o ar. Vamos lá. A gente tá com alguma coisa com passarinho, né? Com aves. Deixa ela acabar de se comunicar. Uma eternidade depois... Chega! A fauna e a flora são abundantemente selvagens. Esse é o acasalamento das siriemas dentro do condomínio. Hoje no... E projetei